Pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, na rua Ibirapuitã, número 283. Eu quero convidar você e a sua família para estarem junto comigo de segunda a sábado aqui pelo Facebook. Sempre às 19 horas eu trago um estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando o Antigo Testamento, estamos mais precisamente no livro de Números. Hoje a leitura se dará a partir do capítulo 25 do livro de Números. Eu já quero estar cumprimentando a todo o povo de Deus e falando o endereço de nossa igreja mais uma vez. Você que queira participar de um de nossos cultos, por enquanto nós estamos tendo culto só domingo. A partir da semana que vem, nós já teremos a consagração de 9 às 11h30 da manhã, na direção da pastora Luciane Brasil e equipe. Então, a partir de quarta-feira que vem, das 9 às 11h30 da manhã, nós teremos então o retorno da consagração. Você deve vir usando máscara. Nós temos aqui álcool em gel. Se você tiver também é bom que você traga. Temos aqui o distanciamento e estaremos então voltando ao trabalho de consagração na próxima quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã. E no domingo, a nossa EBD acontece às 17 horas e das 18 às 19h30, por aí, o nosso culto de adoração, de agradecimento ao nosso Deus, tá bom? Você é nosso convidado. O culto de quinta-feira nós vamos dar mais um tempo para estarmos iniciando então o culto de quinta-feira. Mas de segunda a sábado, às 19 horas, eu, pastor Alberto Brasil, estou aqui pelo Facebook trazendo para você estudo da Palavra de Deus. 2 a 3 capítulos diários, trazendo para você com mais facilidade, com mais entendimento, né, para você e para mim, através do Espírito Santo, para que você possa entender a Palavra de Deus. O meu telefone de contato é 21 987 40 8962, pastor Alberto Brasil. Repetindo para você, 21 987 40 8962. Não esqueça de mandar o seu nome e também o bairro que você mora, para que eu possa identificar e adicionar você dentro do grupo de oração do WhatsApp. Nós levamos o seu nome para o monte, para as consagrações, para os cultos, e sempre vai ter alguém orando pela sua vida, orando pela sua casa, tá bom? Não esqueça de mandar então o seu nome para que eu possa estar adicionando aqui e você também estar participando através do WhatsApp. Nós vamos então recapitular os capítulos que nós lemos ontem. Nós vamos estar recapitulando esses capítulos e eu quero então estar falando para você. Nós falamos ontem com relação a Balaque, o rei dos Moabitas, que vendo que o povo de Israel havia enfrentado dois grandes exércitos, dois grandes reis, e havia vencido, então esse rei Balaque, rei dos Moabitas, temeu muito com a presença de Israel nas suas terras. E ele temendo, ele então vai contratar ali a Balaão, que era talvez, né, um profeta desviado, né, do evangelho, e ele então contrata esse homem que tinha realmente uma capacidade de abençoar ou de amaldiçoar. Esse homem era pago, recebia um salário, e ele então poderia abençoar ou amaldiçoar. Só que Balaque não contava, nem o próprio Balaão, que este povo que estava agora no meio do deserto era o povo de Deus, era um povo que Deus havia abençoado. Então, Balaão, a jumenta vai falar com Balaão, dizendo ali para ele que livrou a vida dele. Depois ele vai oferecer 3 sacrifícios, vai levantar
3 sacrifícios, cada sacrifício 7 bois e 7 carneiros, para amaldiçoar o povo de Deus. Eu disse que aquilo que Deus abençoou, aquele que Deus abençoou, esta pessoa, este povo não pode ser amaldiçoado, porque ninguém pode revogar, ninguém pode fazer quebrar uma aliança a qual Deus estabeleceu conosco, a não ser eu mesmo, a não ser você mesma também. Então, nós vemos que o capítulo 22, o capítulo 23, o capítulo 24, Balaão tentou amaldiçoar o povo, mas o que ele fez foi falar as parábolas que Deus colocou na boca dele, abençoando, dizendo que o povo era grande, que o povo então seria ali comandante de tudo quanto passasse pela frente. E Balaque então manda embora Balaão, e Balaão volta para sua casa sem receber o seu salário, sem receber ali os seus recursos. O que acontece? Nós terminamos o capítulo 24 e vamos entrar hoje no capítulo 25. Eu disse ontem, e volto a repetir hoje, que ninguém pode amaldiçoar você. Podem fazer o despacho que fizer, podem ir para a cachoeira, ficar na mata 1 mês, 4 meses, que não vai ter nenhuma influência, nenhum efeito sobre a sua vida se você estiver realmente na presença de Deus. A tua fé, a tua obediência é o teu escudo perante Deus. Se você estiver na presença de Deus, podem fazer a feitiçaria que quiser, que nada vai acontecer. Agora, eu mesmo, você mesma, você mesmo pode, então, estar atraindo a maldição para a sua vida. E é exatamente isto que o povo de Israel vai fazer a partir do capítulo 25, a qual nós vamos ler. Quero mandar um grande abraço, já está cumprimentando minha filha querida, missionária Genilda Oliveira, Deus abençoe. Minha princesa, pastora Luciane Brasil, Deus abençoe também a ti. E também quero estar cumprimentando nessa noite a todos aqueles que vão estar entrando. Quero também desejar os meus pêsames, os meus sentimentos, a minha querida, minha amada Odete Justo. Nós oramos, nós clamamos, mas aprove a Deus recolher, o José Justus. Então, nessa manhã, ele partiu. Vamos orar pela família no finalzinho. Eu mando um grande beijo, Odetinha. Que o Senhor conforte o coração das filhas, que o Senhor conforte o seu coração, tá bom, minha amada? Que Deus abençoe. A Odete ligou, nós estávamos fazendo uma obra hoje também, não deu para atendê-la com mais liberdade, mas ela me passou as informações sobre a morte do José Justo, e nós queremos então estar aí colocando os nossos pêsames, os nossos sentimentos para toda a família da nossa querida Odete. Que Deus abençoe a Odetinha, abençoe a toda a família. Vamos então à leitura da palavra de Deus no capítulo 25 do livro de Números, onde eu disse que o próprio povo se amaldiçoou. O próprio povo trouxe então esse mal sobre ele. Versículo 1 do capítulo 25. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se ajuntaram a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão,
E foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Prestem muita atenção. Como eu disse, ninguém pode amaldiçoar você. Podem fazer o encantamento que for, ninguém pode amaldiçoar a você. Mas eu e você, quando quebramos a nossa aliança com Deus, então nós estamos abrindo brechas, ruptura nos nossos muros espirituais, para que Satanás faça então aquilo que ele quer fazer. Ele quer matar, roubar e destruir. Nós vemos então aqui nos primeiros versículos do capítulo 25, e Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. O que Balaão fez? Ele não conseguia amaldiçoar. Ele tentou com 3 sacrifícios, ele subiu 3 vezes aos montes, mas ele não conseguiu amaldiçoar. Então ele deu uma estratégia para o rei dos moabitas, e as mulheres moabitas eram muito bonitas. Não que as israelitas não fossem, mas a forma da vestimenta, a forma de se conduzir, a sensualidade dessas moças que não tinham compromisso com Deus, fez então com que atraísse a atenção dos rapazes israelitas. E eles foram então após essas mulheres, essas moças, comeram então com ela, porque foram convidados, diz, estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. O sacrifício, como Israel ali podia comer também, né? Os sacerdotes comiam daquilo que ofertavam a Deus, também essas ofertas, os demônios que os moabitas ofereciam, elas fizeram que Israel comessem e se inclinassem perante, então, aos deuses que eram demônios, né? A Baal-peor. Comeu e inclinou-se a seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então, quando Deus se levanta contra qualquer pessoa, contra qualquer nação, contra qualquer povo, não há quem possa defender de Deus. Porque se Satanás se levantar contra mim, contra você, nós temos a defesa, o advogado fiel, nós temos o nosso intercessor. Mas se Deus mesmo se levantar por causa do meu pecado e do teu pecado, quem vai nos socorrer? Foi isso que Davi falou, quando ele então faz ali o censo, né? E Deus ali pergunta, manda o sacerdote falar para ele, o que você quer que aconteça então? O que você quer que se faça? Você quer que você passe um tempo sendo perseguido por seus inimigos? Você quer que aconteça isso e aquilo? Ou você quer que Deus mande então aí uma praga no meio do povo? Sabendo Davi que Deus era misericordioso e é misericordioso, ele falou, caia eu nas mãos de Deus, mas não caia na mão dos meus adversários. E assim aconteceu, e houve também uma praga, quando então ali Deus mandou que o anjo retirasse a mão da espada para não acabar com Israel, porque Deus é misericordioso. Mas quando nós caímos na mão, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então aqui o povo se juntou a Baal-peor, depois que Deus orientou, depois que Deus consagrou esse povo como propriedade peculiar, particular dele, esse povo então vai e se junta a Baal-peor. E a ira do Senhor se acendeu. E quando a ira do Senhor se acende, Deus então, você vai falar, mas Deus foi muito bruto, Deus foi muito cruel. Não, era exemplo para que eu e você hoje também não pecássemos. Disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol. E o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Essa foi a condição que Deus estabeleceu sobre Israel, falando então para Moisés, você vai enforcar todos os cabeças, quer dizer, os responsáveis do povo,
esses que deixaram, que permitiram, então enforca, e a ira do Senhor, a minha ira, então vai cessar. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor. E eles começaram a matar. Eles começaram a executar esses homens. Mas aí no versículo 6 diz: e eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma medianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Este homem, mesmo sabendo, e esta mulher, ela, se eu não me engano, é Cosbi, eu vou ler mais daqui a pouco, né? Eu acho que era Cosbi o nome dessa mulher. Ela então era princesa dos midianitas. E ele vai chorando lá, pedindo misericórdia. Mas vai levantar-se, né, o filho de Arão, né, o sacerdote, vai levantar, vai pegar uma lança, vai segui-los até a cabana deles e lá vai atravessar os dois juntos, né? Quando eles se deitam, ele pega uma lança, a mesma lança vai atravessar tanto esta mulher como este homem israelita. Vamos então à leitura. Vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Essa atitude que tomou Eleazar de chegar e perseguir esse israelita e essa princesa dos moabitas, então quando ele os mata, faz com que Deus retroceda do desejo de matar todos aqueles que estavam ali. Mas haviam morrido já 24.000. Ele vai escolher então, o Senhor Deus, a esse homem para estar então à frente de todos os levitas. Então o Senhor falou a Moisés dizendo, versículo 11: Finéias, o filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou o meu concerto de paz. Quem vai fazer a obra de Deus, quem vai servir a Deus, tem que servir a Deus com zelo. Tudo quanto vier à tua mão, diz a palavra, faça bem feito. Tem que fazer com zelo, tem que fazer com amor, tem que fazer com dedicação. E aqui Finéias fez assim. Então o Senhor disse para Moisés que estava dando ao sacerdócio o concerto de paz sobre a casa de Finéias. Vamos ler o versículo 13. E ele e a sua semente depois dele terão o concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. Duas coisas paralelas devem acontecer na vida do cristão. A primeira coisa que tem que acontecer é ter zelo pelo seu Deus. Eu tenho que zelar por aquilo que o meu Deus gosta, por aquilo que o meu Deus tem prazer, e também teve zelo pelos seus irmãos. Diz que ele teve zelo por Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita morto, que foi morto com a midianita, era Zinri, esse homem que morreu era Zinri, filho de Salu, maioral da casa paterna dos simeonitas. E o nome da mulher midianita morta realmente era isso. Eu falei Cosbi, né? Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Eram dois chefes, eram dois líderes que se juntaram então ali, a midianita, orientado por Balaão, para trazer morte sobre o povo de Israel. Então, eram dois líderes que tomaram essa atitude, como nós estamos vendo aí na televisão, no noticiário, essas coisas que envergonham o Evangelho,
essas coisas que trazem descaso aí, né? Somos humilhados, somos contados no meio dos corruptos, né? Como se fosse todo o povo cristão estivesse fazendo as barbaridades, as últimas que nós vimos na televisão, quando na realidade é uma minoria que pratica estes atos, que pratica essas barbaridades, mas nós somos contados no meio deste também. As pessoas olham para mim e já me veem querendo matar minha esposa, veem minha esposa querendo me matar. Então, nós pagamos um preço muito alto por causa dos escândalos que acabam vindo sobre a igreja, sobre a casa do Senhor. Então, foram líderes que fizeram isso aqui, e agora estamos vendo líderes também fazendo a mesma coisa, envergonhando o nome do Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros com seus enganos, com que vos enganaram no negócio de Peor, no negócio de Cosbi, filha do maioral dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga do negócio de Peor. Então, essa líder Cosbi, ela orientou ali as outras moças também para se insinuarem para os rapazes de Israel. Isso acontece muito hoje também. As mulheres, as moças do mundo que se vestem indecentemente, né, que trazem a sua sedução, conseguem às vezes atrair não só jovens, mas atrai também cristãos até casados. Quantos casos nós vemos, né? Mas há um preço muito caro a ser pago por essas pessoas, tanto aqueles que se desviaram de Deus, quanto estas e estes também que se insinuam contra o povo de Deus. Assim nós acabamos o capítulo 25 e vamos agora para o capítulo 26. Façam os seus pedidos de oração, porque daqui a pouco eu vou estar orando por você. Minha querida Célia Regina, Deus abençoe. Rosane Oliveira, Deus abençoe. Silvandira estava sumida, mas dá uma boa notícia de que a Jaque já está em casa. Que Deus abençoe então a Jaque, a Silvandira e toda a família. Vamos então ao capítulo de número 26. Aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, tudo que em Israel vai para o exército. Falaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, aos cabeças de Israel, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó, dizendo: contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel. Os filhos de Ruben foram Enoque, do qual era a família dos Enoquitas; de Palu, a família dos Paluítas; de Esrom, a família dos Erronitas; de Carmi, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas. Os que foram deles contados foram 43.730. E o filho de Palu, Eliabe. E os filhos de Eliabe, Nemuel, e Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os chamados da congregação que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão, na congregação de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. Lembra daqueles que a terra abriu e engoliu vivo? Então, foram esses aqui, né? Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes Datã e Abirão foram os chamados da congregação que moveram a contenda contra Moisés e Arão na congregação de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 e foram por sinal. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas; de Jamim, a família dos Jaminitas; de Jaquim,
a família dos Jaquinitas; de Zerá, a família dos Zeraitas; de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações: de Zefon, a família dos Zefonitas; de Agi, a família dos Agitas; de Suni, a família dos Sunitas; de Osni, a família dos Osnitas; de Eri, a família dos Eritas; de Arodi, a família dos Aroditas; de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá: Er e Enã. Mas Er e Enã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias: de Selá, a família dos Selaitas; de Pérez, a família dos Perezitas; de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram: de Esrom, a família dos Erronitas; de Amul, a família dos Amunitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram: de Tola, a família dos Tolaitas; de Pulva, a família dos Puvitas; de Jazube, a família dos Jazubitas; de Sinrom, a família dos Sinronitas. Estas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram: de Sered, a família dos Sereditas; de Elon, a família dos Elonitas; de Jaaliel, a família dos Jaaleitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram: de Maquir, a família dos Maquiritas; e de Maquir gerou a Gileade; de Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade: de Jazer, a família dos Jezeritas; de Eleque, a família dos Elequitas; de Asriel, a família dos Asrielitas; e de Siquém, a família dos Siquemitas; e de Semida, a família dos Semidaitas; de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos senão filhas. E os nomes das filhas de Zelofeade foram: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias: de Sutela, a família dos Sutelaitas; de Bequer, a família dos Bequeritas; de Taã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela: de Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias: de Belá, a família dos Belaitas; de Asbel, a família dos Asbelitas; de Airão, a família dos Airamitas; de Sufã, a família dos Sufamitas; de Ufã, a família dos Ufamitas. Que os filhos de Belá foram Arde e Naamã; de Arde, a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias: de Suão, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas
segundo os que deles foram contados, foram 64.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias, foram Imna, a família dos Imnaitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Beraitas. Os filhos de Bereias foram de Eber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas, e o nome da filha de Azer foi Será. Estas são as famílias dos filhos de Azer, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jaziel, a família dos Jazielitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Gezer, a família dos Gezeritas, de Silém, a família dos Selemitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. A lei acerca da divisão da terra. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a estes se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada qual se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Todavia, a terra se repartirá por sorte, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre os muitos e os poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merali, a família dos Meralitas. Estas são as famílias de Levi: a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. E Coate gerou Anrão. E o nome da mulher de Arão foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E esta, Arão, gerou Arão e Moisés, Miriam, sua irmã. E Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Aqui você vai ver a geração, então, de Moisés, o nome da mãe, né? Vamos ver aqui, então, os irmãos, confirmando o que eu disse para você, que Miriam era a irmã mais velha de Moisés, depois Arão, e depois o caçula era Moisés. O nome da mulher de Arão foi Joquebede. Então, Arão foi quem? O pai de Moisés. Quando te perguntar, agora você já sabe. Porque Arão foi... o nome da mulher de Arão foi Joquebede. Então, eles eram casados, ela era filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E esta, Arão, gerou a Arão, a Moisés e a Miriam, sua irmã. E Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados foram 23.000. Todo o varão da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó. E entre estes nenhum houve dos que foram contados de Moisés e Arão, os sacerdotes, quando contaram aos filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Lembra? 600.000 que partiram a pé, que estavam prontos para a guerra, morreram todos eles, e aqui restaram só Calebe, filho de Num, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Só esses dois
nem o próprio Moisés entrou na terra de Canaã, porque ele feriu a rocha. Nós falamos disso ontem. Então, ele feriu a rocha e quebrou ali toda a tipologia a qual Deus tinha programado sobre Jesus Cristo. Vamos entrar no capítulo de número 27 e vamos estar lendo logo em seguida. Vou estar orando por você. Você que ainda não fez o pedido, faça o seu pedido de oração. Capítulo 27, a lei acerca das heranças. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Érfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor, na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falaram retamente. Certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Assim aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Deus anuncia então a morte de Moisés. Agora então já morreram Miriam, depois de morrer Arão, agora Deus vai anunciar a morte de Moisés, porque Deus disse que certamente ele não entraria na terra a qual Deus jurou que daria e deu ao povo de Israel. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto rebelde foste, perdão. Porquanto rebeldes foste no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado, e não me santificaste nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribar, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelha que não tem pastor. Deus anuncia a morte de Moisés, porque ele foi rebelde pela primeira vez na vida de Moisés. Ele foi rebelde, a rebeldia dele não tinha perdão, porque ele quebrou ali então toda a tipologia que apontava para Cristo no deserto. A primeira vez era então para que ele pudesse falar à rocha e a rocha daria água, e isto aconteceu. A segunda vez a primeira vez era para lhe ferir a rocha e a rocha daria água, e isto aconteceu. Tipificava o quê? Tipificava a morte de Cristo na cruz, sendo ferido ali por aquela lança que, do lado direito dele, o soldado meteu uma lança ali e saiu água. Lembra disso? É muito interessante a Bíblia, né? Não saiu sangue, não. Saiu água, porque estava apontando para aquela rocha que era Jesus Cristo, a rocha que os seguia, como Paulo vai falar aos Coríntios.
Então o soldado fura Jesus Cristo e não sai sangue, sai água, porque estava apontando lá para trás da rocha que foi ferida. Só que aconteceu uma vez só. Agora era para falar, para orar, como eu e você oramos. Então Moisés estava muito enfesado com o povo. O que ele fez? Ele chamou: vocês são rebeldes mesmo, agora vocês vão ver se vai sair água ou não. E ele fere a rocha. Foi rebelde pela primeira vez e numa rebeldia que não tinha perdão diante de Deus. Ele foi salvo? Claro que foi salvo. Ele só não entraria na terra prometida. O castigo dele foi não entrar com o povo de Israel, que ele levou bem perto, né, ali da terra prometida, mas ele não entrou. Deus vai dizer: porquanto rebeldes foste no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificardes nas águas aos seus olhos. Então aqui o Senhor fala, aí Moisés vai falar, aqui ele vai pedir a Deus para colocar um outro líder na direção do povo, para que o povo não ficasse desanimado. Então ele diz: o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, põe um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, quer dizer, numa guerra, numa batalha, que direcione eles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelha que não tem pastor. E nós vamos ver aqui que Moisés vai então falar para Deus essas palavras e vai ser designado quem? Josué. Por que Josué? Porque Josué não se apartava da tenda. Josué, quando subiu Moisés o monte, quem estava lá no pé do monte esperando ele descer, era Josué. Lá dentro da tenda da congregação, ele não se apartava, ele ficava próximo a Moisés. Nas guerras que vão acontecer, ele era o general, ele que aprontava o exército para as batalhas. Então, vai ser designado, então, aqui Josué como novo líder deste povo, mas isso vai ficar para amanhã. Nós vamos estar então lendo capítulo 27, a partir do versículo 18, aonde vai ser tomado Josué, filho de Num, para ser então o novo líder de Israel pela obra que ele fez. Nós vamos agora então começar o período de oração. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que vocês venham orar pela minha querida Odete Justo, a qual o marido passou para o Senhor, né, nessa manhã, e para que console os filhos, para que console a Odete e console toda a família também, todos os outros que estão enlutados. Nós vamos estar orando, nós vamos estar clamando neste momento, tá bom? Vamos então agora levantar a nossa voz em oração. Vamos clamar ao Senhor. Nós vamos estar orando pelo meu querido Paulinho Ferreira, esposo da nossa pastora Jaqueline Velasco. Vamos estar orando por toda essa família. Nós vamos estar orando também pela nossa querida Eunice Enoque, pela libertação do esposo, pelos sobrinhos, por toda a família. Nós vamos estar orando também pelo meu querido bispo Salomão dos Santos. Que honra, meu bispo, estê-lo conosco. Que Deus abençoe, meu querido bispo, todo o seu ministério. Nossa querida diaconisa Célia Regina, Deus abençoe também. Vamos orar por toda a sua casa. Minha filha Genilda Oliveira, oração por ela, saúde, família. Depois, filha, fala como é que foi os exames, para a gente ficar aí orando e crendo. Daniele Santos, que Deus abençoe a Daniela, né? A Daniele Santos é a mãe da minha neta, que Deus abençoe também. Aí a mãe da Laricinha, que Deus abençoe, Daniela, você e toda a sua casa. Minha querida Luciane Mesquita, minha princesa, a Silvandira pedindo oração. Vamos orar pela Rosane Oliveira e família. Vamos estar apresentando perante o Senhor nossa querida Luci Lisboa e família, Paulinho Ferreira. Vamos estar orando então nesse momento, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos então falar com Deus. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra,
Pai bendito, amado e querido, eu quero colocar perante a Ti a vida do Teu servo Paulinho Ferreira, meu Pai, a vida do Wallace, Pai amado, Senhor, o filho dos Teus servos, o casamento, a vida da pastora Jaqueline Velasco, toda a sua parentela, toda a parentela, meu Pai, do Paulinho, a sua mãe. Senhor, eu te peço, guarda, meu Pai querido, abra uma porta de excelência para o Paulinho, uma porta para o Wallace, Pai. Ó Deus amado, traga eles também de volta à tua casa, firma eles, Pai, na tua presença, desperta o Wallace, desperta o Paulinho, faça o teu mover, dá saúde à pastora Jaqueline, toma em tuas mãos também, Senhor, eu te peço, a tua serva, Senhor Eunice Enoque, abençoa, meu Pai amado, os sobrinhos, toma o esposo, meu Pai, há quantos anos tua serva tem orado, tem clamado pela libertação, pela salvação, completa a tua obra na vida do esposo da Eunice, Pai, em meio a sua parentela, dá a direção de igreja, ajuda ela, meu Senhor da glória, vai trabalhando também na vida da Valéria, toda a sua família. Eu coloco diante de Ti também, meu Pai, nosso querido bispo Salomão dos Santos, a sua esposa, meu Pai amado, filhos, meu Pai amado, a sua parentela, a sua casa, exalta e exulta no Teu santo nome, Pai, sobre a vida do Teu ungido. Eu coloco diante de Ti também, meu Pai, a todos quanto o teu servo, o teu ungido tem orado, meu Pai querido Senhor, abençoa, Pai amado, o seu ministério, abençoa, meu Pai amado, ali a oração todo esse mês de agosto, meu Pai, vida a gosto de Deus, toma o teu ungido, meu Pai, a todos que participam deste clamor, dessa oração, vai abençoando, vai guardando, te entrega em tuas mãos também, Senhor, a vida da diaconisa Célia Regina, meu Pai, sustenta a tua serva de pé, visita Alberto, seu esposo, liberta, salva, transforma, liberta o filho, meu Pai, liberta a filha, não deixa esta moça, Pai, conduzir as netas da tua serva, meu Pai amado, ó Deus amado, para aquilo que não é Deus, meu Senhor. Toma toda a família da Célia, toma em tuas mãos, meu Pai, a missionária Genilda, a saúde da tua serva, toca do alto da cabeça até a planta dos pés, repreenda, meu Pai, toda a normalidade. Vai tocando, Pai, curando a tua serva, toma em tuas mãos a sua vida sentimental, a sua vida financeira, a sua vida espiritual, ministerial, liberta a sua mãe, liberta as suas irmãs e o irmão, liberta os sobrinhos, liberta o David, liberta a Adriana, meu Pai, ó Deus, toma em tuas mãos Ana Beatriz, o Tiago, o Jorge, faça uma obra, Pai, em meio à parentela da tua serva, toma também, Senhor, meu Pai, tua serva, Daniele, meu Pai amado Santos, abençoa a Daniele, abençoa o seu esposo, abençoa a sua filha, meu Pai, cubra com teu sangue, toma também, meu Pai, a Laricinha, o seu esposo, abençoa, guarda, livra, vai trabalhando nesta família, Senhor, eu entrego em tuas mãos também a vida da Silvandira dos Santos, meu Pai, os filhos, toda a parentela, obrigado, Pai, porque a Jaque já está em casa para a glória do teu santo nome. Obrigado, Senhor, por este milagre na vida da Jaque, meu Pai. Toma em tuas mãos também, eu te peço, a vida, meu Pai, da Rosane Oliveira, meu Pai, os filhos, a sua casa, a sua saúde, meu Pai, a vida espiritual. Trabalha na vida da Rosane, meu Pai. Te entrego também perante a Ti, meu Pai, a Tua serva, Pai amado, Luci Lisboa, a saúde da Luci, meu Pai. Liberta, meu Pai amado, as filhas, toma Carla, toma Alexandre, toma Emanuele, o seu esposo, o filho da Luci, o irmão, meu Pai, os netos, toda a parentela. Trabalha em favor da Luci, meu Pai. Ajuda ela na sua caminhada. Toma a Tua serva Elaine Alves, meu Pai, abençoa Elaine, a sua saúde, toca do alto da cabeça, a planta dos pés e repreenda toda a normalidade contra a saúde da Elaine. Meu Pai amado, liberta o Zé Carlos, traga ele para a tua casa, guarda ele no trabalho, livra de todo mal, liberta o seu pai e os seus irmãos, toma a Sebastiana, guarda livrando de todo mal, toma a Giovana, toma a Gabi, entrega essa família em tuas mãos, meu Pai, cuida, guarda, liberta o André, meu Pai, liberta a sua filha,
filha, liberta, meu Pai, a Cláudia, toma esta família em tuas mãos, Senhor, toma o teu servo Paulo Augusto, Pai. Visita o Paulinho, toma as necessidades, meu Pai amado, do Paulinho, meu Pai, em tuas mãos, Senhor, visita ele, o seu irmão, meu Pai, vai trabalhando, vai entrando com o teu poder, com o teu agir, na vida do Paulo Augusto, Pai, em meio à sua parentela, repreenda todo e qualquer mal, dá direção a ele, meu Pai, as decisões que ele tem que tomar com relação àquele veículo, abençoa, guarda, livra, te entrega em tuas mãos também. Ó Deus, a vida da tua serva Odete Justo, meu Pai. Ó Deus, consola, conforta, meu Pai querido. Entra com o teu poder, toma os filhos, as filhas, toda a família enlutada, meu Pai querido. Entra com o teu poder, manifesta a tua glória, meu Pai. Corta todo laço, desfaça, meu Pai, todo mal. Meu Deus, ó Pai amado, anima o coração da tua ungida, dessa família, meu Pai, por esta perda, Senhor. Eu entrego em tuas mãos também a vida da Eunice, o seu filho, meu Pai, sua nora, o seu neto, a Josenice, guarda, livra de todo e qualquer mal. Senhor, toma também, Senhor, entrego, ó Deus, perante a Ti, a vida, meu Pai, da Tua serva, Pai amado, Senhor, meu Pai, ó Deus, querido, visita, meu Pai, nesta noite, meu Pai, Melly Joseph, Pai, toma Maria José, vai trabalhando no meio da sua parentela, na sua casa, toma em Tuas mãos, Senhor, meu Pai, a vida, Senhor, meu Pai, do Leandro, a Luciana, meu Pai, os filhos, meu Deus, trabalha na vida deles. Toma, Pai, a vida, Senhor, meu Pai, da Jussara, levanta, anima a Jussara, meu Pai querido, anima os filhos, toma os netos, a parentela, vai trabalhando, Pai querido, vai entrando com o teu mover, o teu agir, meu Senhor da glória, toma em tuas mãos, eu entrego a vida, meu Pai, da missionária Tânia Cristina, dá saúde a Tânia, meu Pai, abençoa Alberto, toda a parentela dele, a parentela da Tânia, liberta Alexander, liberta a sua companheira, toma os frutos daquele ventre, toma Luiz Alberto, toma Débora, toma o pequeno Douglas, guarda, toma Tamires, meu Pai amado, Lucas, meu Pai, faça uma obra na vida do Lucas, meu Pai, toma os seus pais, seus avós, toma em tuas mãos toda a sua parentela, meu Pai. Senhor, eu coloco perante a Ti a vida, meu Pai, da Tua serva Kelly Laureano, a saúde da Kelly, visita a Kelly, meu Pai, vai tocando, vai repreendendo a enfermidade, vai repreendendo todo o mal, visita o Niltinho, liberta, salva, transforma, muda a história do Niltinho, meu Pai, liberta o Juan, toma o Pedrinho, toma a mãe da Kelly, toma a Jaqueline, toma o Alan, liberta, Pai, faça uma obra em toda a família Laureano, toma em Tuas mãos a Tua serva, Pai, Edna Maria, abençoa a Tua ungida, alegra o coração dela, liberta Edilane, liberta o Viana, a mãe do Viana, os irmãos, o filho, liberta o Felipe, trata com Felipe, liberta a Jade, a Lívia, toma a autoescola Lipe, meu Pai, prospera, tira da dificuldade financeira, ajuda Tuas servas ali, meu Pai, toma a tua serva Margarida, visita a saúde da Margarida, meu Pai, visita, meu Pai, seu esposo, seu filho, vai trabalhando na família da Tua serva, Senhor. Eu coloco, Pai, o diácono Arlindo perante a Ti, visita ele, toca nele, meu Pai, vai fazendo a Tua obra, curando, levantando, animando, toma a sua família, toma a Rosângela, trabalha também na saúde dela, meu Pai. Visita, Senhor, eu te peço, o Teu servo Cláudio Carvalho, levanta o Teu filho, ajuda, meu Pai amado, meu Deus, abençoa Monique, abençoa, meu Pai querido Deus, a vida do Ian Lucas, meu Pai, guarda essa criança, dá saúde, guarda o Joãozinho, toma em Tuas mãos, meu Pai, Jacira, toma em Tuas mãos, meu Pai amado, Mário, toda a parentela, meu Pai, da Tua serva Monique, a casa da Tua serva, as necessidades, não deixa faltar nada de pequeno nem de grande, toma o Eric, Pai amado, toma o Tiago, toma, Pai, o Pablo, toma a Dona Vilma, faça uma obra, Pai, na família dos Teus ungidos, meu Senhor, prepara o retorno, meu Pai, da Monique, Pai amado, com seu filhinho para casa, vai guardando, vai livrando, Senhor,
Toma em tuas mãos também, eu coloco perante a ti, diante de ti, meu Pai, tua serva Lindinha, ali em Niterói, abençoa Lindinha, meu Pai. Liberta o Derico, faça uma obra na vida do Derico, liberta a Paloma, liberta o Vitor, toma a Laurinha, toma a Bia, meu Pai, guarda essa família, coloca no teu secreto, toma em tuas mãos Eredício, o Baianinho, a família, a dona Sônia, meu Pai, visita, meu Pai, a sua filha, visita o Pedrinho, toma em tuas mãos a Nilceia, a sua família, meu Pai, vai trabalhando no povo ali em Barreto, prepara, Pai, o nosso retorno, ali o começo, Pai, da consagração naquele lugar, meu Deus, entregamos em tuas mãos, Pai, ali em Cambuci, a vida de Cecília, Pai. Ó Deus, vai trabalhando na vida da Cecília, meu Pai. Ó Deus amado, na vida do Zeca, toda a sua parentela, toda a sua casa. Meu Deus amado, toma em tuas mãos a Lia, toma o Luiz, meu Pai, toda a parentela, toda a descendência de Cecília, a casa das tuas servas ali, meu Pai, guarda, livra de todo mal. Toma Michele, meu Pai, liberta Michele, repreenda todo espírito opressor, meu Pai, toda a depressão na vida daquela mulher, meu Pai, levanta Michele e salva. Toma em tuas mãos, meu Pai, a tua serva, meu Pai, Ruth, abençoa a tua ungida, meu Pai, sua mãe, sua irmã, o seu casamento, a vida, meu Pai, do Berti, Pai amado, toda a sua parentela, Ramone Kelly, a saúde do Pedro Henrique, meu Pai. Ó Deus, dá saúde a essa criança. Toma Alexandre, guarda no seu trabalho, abençoa ele, Pai. Guarda o sítio, guarda o mercado. Toma o João, toma o Cristiano, meu Pai querido. Toma em tuas mãos, meu Pai amado, Senhor, a Daniele. Toma o Jô, meu Pai amado, abençoa, Pai, todos os funcionários, meu Deus da glória. Entregamos em tuas mãos a vida do Luciano, a vida, meu Pai querido, da sua mãe, o seu irmão. Toma em tuas mãos, meu Pai amado, Diego, o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, todos aqueles que estiveram conosco, cultuando a ti ali. Abençoa Elaine, meu Pai, sê com ela. Toma Heitor, meu Pai, muda a história deles. Liberta Nelza, liberta Dalto. Toma Aline, toma Luana. Meu Pai, vai trabalhando. Toma em tuas mãos o Álamo, Pai. Ó Deus, visita este moço, meu Pai, tu é Deus de justiça, faça um grande mover na vida dele, na vida da Rosane, meu Pai, na vida da filhinha. Toma em tuas mãos, meu Pai amado, Dona Tetê, toma em tuas mãos, meu Pai, seu Vanderlei, vai abençoando, vai guardando, quebrantando os corações, meu Pai. Visita, meu Pai, o povo ali, visita, Pai amado, o meu pastor Rosimar, lá em Guaçuí, meu Pai. Toma a saúde do teu servo, Pai amado. Toma, Pai, toda a sua parentela. Toma em tuas mãos a vida, Pai, da pastora Ângela. Levanta trabalhadores para aquela seara, assim como tu levantou nesses dias, Pai, Thelma Fonseca. Meu Pai, levanta ali mesmo, levanta aqui no Rio, pessoas, Pai, dispostas, capacitadas a viajar e fazer esta obra ali, meu Pai, na base missionária. Abençoa, Pai, as crianças, os adolescentes, os jovens, os homens, os anciãos em Cambuci. Toma aquele imóvel, Pai, continua a amolecer, continua a tocar no coração do Clécio, no coração do Vinícius, Pai. Ó Deus amado, vai tocando, vai tirando a dureza, dá-nos aquele lugar por herança, para construirmos um templo ali ao teu nome, Pai. Ó Deus, vai fazendo uma obra. Toma até uma Fonseca, meu Pai, abençoa a tua serva, abençoa a sua mãe, liberta, salva, liberta o Edson, Pai, liberta a irmã da Thelma, o irmão, os filhos e as filhas, os genros, as noras. Guarda os netos, a casa da Thelma, o período que ainda vai estar lá, o retorno da tua serva, Pai, ao Rio de Janeiro. Sê com a Thelma, meu Pai amado, com seu ministério, com a sua casa, Pai. Vai trabalhando, ó Deus amado, na vida de todos aqueles que nos têm pedido oração, aqui na live, meu Pai querido. Vai visitando o teu povo, vai entrando com o teu poder. Toma minha vida, a vida de Luciane, Pai. Ó Deus amado, trabalha na nossa parentela, trabalha na nossa família. Meu Senhor da glória, guarda Larissa, guarda, meu Pai, o Ângelo. Toma Milena, meu Pai, toma em tuas mãos, Senhor da glória,
a tua serva também Lourdes Fonseca, a Narla Jane, meu Pai querido, Senhor da glória, toma em tuas mãos, meu Senhor da glória, a vida, meu Pai querido, Senhor, da Luciene, meu Pai, vai fazendo um teu mover, meu Pai querido, Senhor, toma Juscelino, toma em tuas mãos, meu Pai amado, Renata, Raquel, vai trabalhando a Nino, o Vitinho, o Oladio, o Olaci, meu Pai, toda a parentela de Luciane, toda a minha parentela, aos nossos netos, meu Pai, nossas netas, toma toda a família Brandão também em tuas mãos, teu servo Sidnei, tua serva Rosânia, meu Pai, vai trabalhando nesta família, entregamos em tuas mãos, Senhor da glória, meu Pai, o ministério Árvore da Vida, dá crescimento, meu Pai amado, confirma, Senhor, meu Pai amado, a abertura, meu Pai, ó Deus, de uma congregação ali, Pai amado, em Cambuci, confirma esta obra naquele lugar, confirma, Pai, a obra também ali, meu Pai, em Guaçuí, aonde Tu quiseres nos levar, meu Pai, abençoa os demais ministérios, ó Pai amado, o ministério de Bento Ribeiro, meu Deus amado, vai trabalhando ali o diácono Hélio, meu Pai, sua esposa, suas filhas, meu Pai, ó Deus, trabalha, dá vitória ao Teu povo, entra com o Teu mover, o Teu agir, guarda-nos, Pai amado, nesta noite, guarda, meu Pai, as nossas casas, guarda o nosso entrar, o nosso sair, toma o nosso presidente, toma os ministros, Pai, toma os senadores, os deputados, meu Senhor, arranca toda a roubalheira, toda a corrupção, toda a sujeira na vida dos nossos governantes, Pai, para que o povo possa, Pai amado, Senhor, ter dignidade, toma cada trabalhador em Tuas mãos, toma em Tuas mãos os enfermos, Pai, nos CTI, nos UTIs, meu Deus, visita, Pai amado, e cura aqueles que estão entubados, toma Ana Paula, meu Pai, ó Deus amado, cura esta moça para a glória do Teu nome, vai visitando, toma Lucinda, meu Pai, visita, Pai, sua família, Deus amado, opera o Teu milagre na vida, meu Pai amado, de cada um dos Teus servos e Tuas servas, toma, Pai, a pastora Eliassis, abençoa, meu Pai querido, o trabalho das mãos da Tua serva, a igreja, a construção do templo, Pai amado, ajuda como Tu nos ajudou, ajuda a Tua serva, Pai, aqueles que são fiéis à Tua obra, nós entregamos em Tuas mãos, receba a nossa oração, a nossa adoração e fica conosco, Pai Santo, é o que eu oro, Pai, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo de Deus, chegamos a mais um final de uma live. Amanhã, então, se Deus permitir, nós estaremos findando aí o capítulo 27 do livro de Números. Estaremos entrando então no 28 e no 29, se Deus nos permitir. Eu convido vocês a estarem comigo de segunda a sábado, sempre às 19 horas, aqui pelo Facebook. Compartilhe para que outras pessoas possam também, se você tem aprendido alguma coisa, se tem te edificado em alguma coisa, compartilhe para que outras pessoas possam também estar recebendo a palavra de Deus, tá bom? Eu quero avisar vocês que na próxima quarta-feira é o retorno da consagração. Na próxima quarta-feira, de 9 às 11h30 da manhã, pastora Luciane Brasil e equipe estarão então reabrindo as portas do templo para a consagração, é claro, com toda a preparação, com máscara. Você venha com máscara, traga teu álcool em gel, nós temos também, mas é bom que você traga. Teremos ali a separação, né? E vamos estar louvando e cultuando a Deus. E também um outro aviso para a Igreja Árvore da Vida: neste primeiro domingo, nós não teremos a Santa Ceia. Por quê, pastor Alberto? Porque nesse domingo nós teremos aí várias pessoas em missões. Nossa Thelma Fonseca, ela está em missões lá em Guaçuí, não poderia participar. Nossa pastora Jaqueline Velasco vai estar ministrando em uma outra igreja. Nossa diaconisa Edna Maria, juntamente com a nossa Kelly Laureano, vão estar também em família em outros lugares, e outras pessoas também não poderiam vir. Então, no segundo domingo,
no culto de missões, direção do nosso pastor Ângelo Barreto. Então nós teremos também a ministração da Santa Ceia no segundo domingo. Vocês são nossos convidados. Amém? Vamos à bênção apostólica e terminamos essa live por hoje. Amanhã estaremos aqui, se Deus nos permitir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda, e que toda a igreja diga amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Agora prometo-me uma coisa. Vamos prometer? Vai, Odetinha. Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos.